terças e quintas-feiras nós temos palestras públicas às 20 horas e plantão de atendimento que se inicia 30 minutos antes das palestras. Às quartas-feiras, vocês estão aqui sabem, às 14 horas, plantão de atendimento às 13h30. Os sábados, às 5 horas da tarde, igualmente com plantão de atendimento às 16h30. E domingo às 10 horas, com evangelização infantil. Nós temos como trabalho social, todo segundo sábado de cada mês, agora nós fazemos isso antes uma vez por mês, agora 2 vezes por mês, todo segundo sábado de cada mês, são distribuídas 62 cestas básicas que atendem aproximadamente a 400 famílias que nós cadastramos, né, que nós vamos fazer a perícia nas casas de quem recebe essas cestas, né? E então isso acontece 2 vezes por mês. E nós temos também ao sábado distribuição de lanches para moradores de rua nas mediações do metrô Tietê. Nas mediações do metrô, quem quiser colaborar, né? Falar com a casa e é sempre bem-vindo. Nós temos às sextas-feiras um grupo de apoio a dependentes químicos, não é um trabalho espiritual, é um trabalho social de apoio ao dependente químico. Então aqueles que conhecerem alguém ou tiverem algum parente que é dependente químico, que pode vir aqui, que vai receber o atendimento na área psicológica, de orientação, tudo mais. E quem conhecer alguém que não seja da família, seja um amigo, um parente, um conhecido, que venha também e que, se possível, possa trazê-lo, porque esse é um trabalho bastante interessante e muito importante que nós entendemos, né? Que também, tratando do dependente químico, nós estamos tratando de quê? Nós estamos tratando da alma, do espírito. Muito bem, posto isso, nós vamos então nos preparando para a nossa reunião de hoje, pedindo a todos que cerrem os olhos, para que dessa forma possam concentrar-se na espiritualidade superior, que aqui se encontra desde há muito, preparando o ambiente para nos receber. Todos nós que aqui viemos, viemos à busca de um auxílio, quer seja de saúde, quer seja um consolo, quer seja um carinho, um amparo, enfim. É para isso que esses amigos espirituais aqui se encontram. E se nós temos merecimento para tal, e vamos criar merecimento para isso, nós vamos receber com toda certeza. Então, peço a todos que cerrem os olhos, elevem o pensamento até Jesus, sintam a presença do Mestre amigo, porque Jesus disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele ali estaria. E temos certeza que Jesus se encontra entre nós nesse momento, porque nós estamos aqui reunidos em nome dele. Vamos sentindo a presença desses companheiros da espiritualidade, mentores da casa, esses guias protetores, esses espíritos que concorrem para que os nossos trabalhos obtenham o sucesso desejado. Vamos sentindo abraçados por eles, vamos nos dando as mãos em espírito, nós aqui encarnados, esses nossos companheiros desencarnados, espirituais que aqui se encontram, formando uma verdadeira corrente de harmonia, de paz, de fraternidade, como Jesus mesmo nos ensinou, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos, queridos companheiros, dessa forma, sentindo também os fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho sutil que banha nossas cabeças. Nós temos no alto da nossa cabeça um centro de força chamado coronário, em forma de um pires invertido. E é ali que esses fluidos estão, nesse momento, concorrendo, sendo distribuído para todo o nosso organismo físico e perispiritual, nos fazendo sentir um bem-estar indescritível. Nesse momento nós já somos melhores, porque nós recebemos a ajuda da espiritualidade. Durante a palestra que a nossa companheira Leda vai proferir, também a espiritualidade estará trabalhando, porque as mensagens que são transmitidas, lastreadas no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos tornam melhores, nos tornam mais responsáveis e nos dão uma visão
muito melhor da estrada que temos a percorrer, sempre apoiados pela mão de Jesus, porque sem Ele nós não teríamos força, não teríamos condições de trilhar essa estrada. Então, nesse momento, nós vamos nos preparando para vir a palestra da nossa companheira Leda, que vai falar sobre o tema Aparências, do livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito de Hamed. Boa tarde a todos, queridos. Bem-vindos àqueles que estão chegando pela primeira vez à nossa casa. E esse livro, Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. E Hamed, na lição da tarde, Aparências, ele vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 21 do Evangelho. E uma lição belíssima. E ele tira Aparências, o título da tarde. E no Evangelho, o trecho que Hamed se baseia para discorrer sobre o tema é Conhece-se a árvore pelos frutos. E esse texto está inserido no Evangelho de Lucas e diz o seguinte: porque não é boa a árvore que dá maus frutos, e nem má a árvore que dá bons frutos. Cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Os homens não colhem figos de espinheiros, e nem uvas de sarças. Sarça é aquela vegetação rasteira, tipo mato, que não dá nada. Também não dá uva. E ele remata dizendo o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Ao contrário do homem mau, que do mau tesouro do seu coração, tira o mal. E lembra as palavras de Jesus, do nosso mestre de amor, que diz o seguinte: porque a boca fala do que o coração está cheio. Muito bem. E aí começa as aparências. E Hamed vai fazendo, nesse texto, uma dicotomia entre a aparência e a essência. A aparência, ele diz, quando ele diz da árvore, ele diz que a árvore boa dá bons frutos. Então não importa, ele não diz da aparência da árvore. Em momento algum ele diz a árvore bela dá bons frutos, mas a árvore boa. Então diz da essência. É pela essência que nós conhecemos. A doutrina espírita nos diz que somos espíritos eternos. Somos viajantes no tempo, através das reencarnações. Então a nossa aparência, a doutrina mostra que ela é temporária. Nós estamos assim. Nós não somos assim, estamos, aparentemente, o nosso físico. Porque nesta nossa encarnação presente, a nossa necessidade é essa. Porque lá no nosso projeto reencarnatório, nós, junto com os mentores, organizadores da nossa reencarnação, nós planejamos inclusive o nosso corpo físico. Lá nas obras do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, em Missionários da Luz, ele mostra a preparação para a reencarnação na espiritualidade, o que acontece. São feitos, os espíritos, eles andam com verdadeiros pergaminhos, mostrando genes, mostrando toda a nossa procedência que nós teremos através da hereditariedade ao reencarnarmos. Então são verdadeiros pergaminhos. E além disso, são modelos tridimensionais. Imagine, iluminados, que nós podemos detectar todo o nosso sistema venoso, endócrino, ósseo, enfim. Nós podemos ver. E nós participamos, nós todos que já somos espíritos com alguma compreensão, nós participamos e os mentores, os guias nos auxiliam. Olha, você acho que vai precisar. Normalmente nós pedimos para piorar um pouquinho aqui ou ali, para quê? Para ser nosso estímulo, para ser nosso freio e estímulo para o nosso crescimento. Porque se está tudo bem, muitas vezes nós não lembramos do nosso compromisso. Então, para dizer da aparência física, a doutrina diz: nós não somos, estamos. Porque amanhã nós seremos diferentes. Dependendo do nosso comportamento de hoje. E ontem fomos diferentes também. No sexo, na nossa constituição física, dependendo da hereditariedade e da necessidade espiritual, que é a essência. Então,
com toda essa apresentação, o Evangelho nos mostra que o que importa não é o físico, que o que importa é a essência. E o Chico Xavier, através de um dos seus livros, ele nos mostra também, do livro Libertação, que é dessa mesma série do André Luiz, ele nos mostra o caso de uma moça belíssima, casada em segundas núpcias, casada por interesse. Era um médico, ele enviuvou, e ela, pensando nos bens materiais, se consorciou com ele. E não existia aquele amor conjugal, né? Era mais um interesse material. E ela se apresentava belíssima, se apresentava muito bem. O viúvo tinha 2 filhos, 2 rapazes já por volta dos 18 anos. E ela não tinha a mínima simpatia e amor pelos meninos. O objetivo mesmo era interesse. E, diante de uma discussão no horário do almoço, em que se reuniram os 4, André Luiz é convidado a presenciar uma cena que ele descreve. E ele vê ali a esposa antiga, desencarnada, na família, ali participando daquele almoço. Porque ela não conseguia se desligar desse lar, porque ela ficava muito preocupada com os filhos, que entravam em constante contenda com essa moça. E depois de uma discussão, o marido saiu aborrecido, os filhos ficaram ali e ela se recolheu para tirar uma soneca depois do almoço. E André Luiz conta que a hora que o espírito desprende, porque enquanto o nosso corpo adormece, o espírito é desprendido, né? E quando o espírito se desprende, qual não é a surpresa de André Luiz? Quando ele percebe uma característica totalmente diferente da física. Ele vê aquela moça que acabou de adormecer com o aspecto de uma bruxa. Inclusive aquele nariz arcado, as orelhas disformes, uma verruga na ponta do nariz. E ela me parece horrível. Tanto é que ele até se retrai. E a própria esposa que estava no lar, o André Luiz descreve que ela mesma se afasta. Que ela estava querendo cuidar dos filhos ali, ela mesma se afasta e vai perto de um dos meninos. Então, esse caso é para nós vermos que muitas vezes se aparenta atrás de uma beleza, é um espírito ainda embrutecido, um espírito interesseiro, que não é de Deus, que não é do amor, que não está agindo pelo bem. Então a aparência é uma e a essência é outra. Aparência nós podemos mudar e colocar conforme nós queremos. Nós podemos, a aparência física, dar um sorriso e por dentro o coração está magoado. Sentindo alguma coisa dentro e externando outra coisa fora. Mas na espiritualidade, essa aparência, a física, eu posso disfarçar e posso mudar. Enganar aqueles que estão ao meu lado. Mas a aparência espiritual de espécie alguma. Porque o espírito vai me ver como eu sou. Nós somos uma fotografia, a nossa alma é uma fotografia. E a espiritualidade vê essa foto interna da nossa alma. Sabe, aquilo que nós estamos pensando, as nossas intenções, o nosso pensamento, os nossos projetos. Cada um de nós tem um projeto de vida. E os nossos amigos, mentores, anjos de guarda, eles já estão sabendo daquilo que nós estamos projetando para o futuro, de bom e de ruim. E eles têm a permissão de Deus para nos ajudar, não interferir na nossa escolha e no nosso caminho, mas para nos ajudar. Então, a nossa alma é uma fotografia. Aquilo que é para o bem, eles procuram nos ajudar, de uma forma que realmente se realize no futuro. E aquilo que não é para o bem, para o mal, alguma ideia negativa, menos boa, eles tentam, de acordo com a permissão divina, não interferindo na nossa lei de livre-arbítrio, eles tentam nos conter, reprimir essa nossa ação. Então é essa fotografia que se apresenta. Agora, nós encarnados usamos, a psicologia fala, entre aspas, né? Não usada no mau sentido, mas diz que nós usamos máscaras, né? Máscaras, ou podemos traduzir como formas de pensamento, formas de comportamento. Porque nós, aqui, socialmente,
a cada lugar que nós nos dirigimos, nos portamos de uma forma diferenciada. Se vamos ao clube, uma festa, nós rimos, brincamos com os amigos, abraçamos, batemos nas costas. Aqui, nós chegamos, nos beijamos, nos abraçamos, fazemos uma terapia do carinho, né, numa casa espírita. Eu posso fazer isso numa estação de metrô? De espécie alguma, né? Eu posso entrar, mas não saio, né, porque vão me levar para o sanatório. Então, dependendo do lugar em que eu me encontro, eu me comporto. Se estou no meu trabalho, no meu local de trabalho, o comportamento é outro, na família. Mas nós somos, realmente o que somos é no nosso lar. Dizem os espíritos que no nosso lar cai a nossa máscara, ou seja, não precisamos representar. Não temos papel nenhum, porque somos aquilo que somos lá dentro. Então, principalmente nesse friozinho gostoso, quando a gente chega em casa, qual é a primeira coisa que faz? Tira o sapato, põe um chinelo, põe uma meia de lã, põe um pijama, vai ver televisão, não é? Não precisa estar de cabelo arrumado, com batomzinho, nada. Então, eu me mostro como eu sou no meu lar. Não só fisicamente, como especialmente a minha essência. Como é o meu trato dentro do meu lar? Quais são meus pensamentos? Porque o pensamento, hoje, a ciência diz que o pensamento é uma matéria. Ele tem forma, ele cria. Tudo isso que eu estou pensando, que eu estou plasmando, ele não dilui no ar. Ele fica em algum lugar. Se eu estou plasmando coisa boa, isso está acontecendo. Em algum lugar ele fica. A física quântica não diz hoje do tempo e espaço que é relativo? Então, toda essa energia que é matéria que eu emito, ela se condensa, ela se apresenta em algum lugar. Então, dentro do meu lar, esse espaço físico e extrafísico porque eu convido as companhias que são de acordo com o meu padrão vibratório, com as minhas emoções. Então, esse espaço é onde eu me apresento exatamente como eu sou. Porque é aí que eu tenho as reações verdadeiras, que eu não preciso mostrar para ninguém, impor para ninguém. Então, eu sou como eu sou. Então, quando eu for avaliar os frutos que eu, árvore, estou oferecendo a Deus, é dentro do meu lar que eu vou perceber. Porque o meu relacionamento, ele tem um tripé. Ele é baseado em 3 pilares, o meu relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com os semelhantes e relaciono comigo mesmo. São esses 3 pilares. Com Deus, que é o Criador, aquele que me deu a vida, que colocou as suas sementes divinas em mim, no meu espírito, que eu tenho essas sementes, que estão prontas para florescer e dar bons frutos. Então, a Deus, eu não preciso enganar, eu não preciso aparentar aquilo que eu não sou, porque o Pai conhece a fibra mais íntima do meu ser, todo aquele meu pensamento, e sabe o que é o melhor para mim, que muitas vezes não é aquilo que eu quero e que eu peço. Esse é um pilar, que é Deus, que é o principal, aquele que me deu a vida. O meu semelhante, que eu preciso me relacionar, preciso dar frutos para esse semelhante, são o meu próximo. Agora, esse próximo, ele pode estar muito próximo ou não tão próximo. Ele pode estar dentro do meu lar, ou ele pode estar por circunstâncias fora, pode ser a família um pouco mais distante, ele pode ser aquele meu companheiro de trabalho, o meu próximo, ou ele pode ser aquele próximo que eu nem conheço e que eu ajudo naquele amor que eu já exerço, que Jesus nos ensinou. Que quando tem uma fatalidade, uma necessidade que eu não sei nem quem é, e eu ajudo, não sei para quem está indo. Então é um próximo, um pouco mais próximo. Muitas vezes está até do outro lado do oceano. Aqui pertinho, porque a Terra é um ponto no universo. Está aqui pertinho, né? Mas que eu ajudo e que não está perto de mim. Não é geneticamente ali circunscrito nesse círculo familiar pequeno. Então esse próximo, ele se estende para a fraternidade que Jesus nos ensinou. Então esses frutos que a doutrina espírita nos induz a dar, sendo bons, são esses frutos com essas pessoas.
E para eu poder distribuir esses bons frutos, ser essa árvore boa que o Evangelho diz, o que eu preciso? Eu preciso cuidar desse terceiro pilar que sou eu mesmo. Se eu não cuido de mim, se eu não tenho esse equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, que cada um de nós busca numa casa espírita, através do entendimento, do procedimento, então nós vamos ficar mancos, apoiados em 2 pilares só. Não adianta eu acreditar em Deus, eu ajudar o meu próximo se eu não estou bem. Eu preciso cuidar de mim. Então, eu preciso exercer essas 3 funções, esses 3 pilares, para eu poder ser essa árvore que o Evangelho diz que dá bons frutos. Né? E essa árvore, ela tem que ter uma sustentação firme. Ela tem que ter raízes fortes, porque a árvore que não tem a raiz fincada no solo, o que acontece? Qualquer vendaval derruba. Então nós temos que ter essa firmeza, essa fé. Não essa fé de quando acontece, de acordo com a minha vontade, mas a fé de saber o que é real. Porque tudo que não é real, o Evangelho diz, os castelos que são construídos na areia, qualquer vento leva. Então nós temos que colocar o nosso castelo de amor na terra firme, na rocha, para que ele seja firme, para que ele não esmoreça, não seja qualquer vendaval, qualquer intempérie na nossa jornada terrena que abale essa nossa estrutura e a fé que nós temos em Deus. Um exemplo muito importante na história de Jesus é o Templo de Jerusalém. Quando nós falamos de aparência, a época de Jesus era a construção mais imponente que existia em Jerusalém, que era o templo, onde os sacerdotes iam fazer suas orações. Imagine, os próprios fariseus pregavam no templo, eram sacerdotes, falavam. Jesus chamava aqueles que falavam, os fariseus, de túmulos caiados por fora e podres por dentro. Porque eles tinham aparência, aqueles que rezavam, iam no templo falar. Pregavam uma coisa, falavam uma coisa e agiam de uma outra forma. Então Jesus dizia, templos caiados por fora e podres por dentro. E os discípulos e as pessoas da época ficavam encantados com o templo de Jerusalém. E diziam, mestre, olha que pedras, olha que madeiras maravilhosas, que construção. E Jesus dizia, em verdade vos digo, que não ficará deste templo pedra sobre pedra. E o que aconteceu com o templo de Jerusalém? Uma aparência imponente veio abaixo, foi destruído, né? E assim somos nós, os nossos templos, os nossos edifícios. Será que são inabaláveis? Não só os físicos e as pessoas e os ídolos que são construídos de mentira, que são feitos, né, que são colocados como ídolos. O que acontece? A maioria não tem estrutura para se manter, porque a aparência, falta a essência. E o que nos segura não é a aparência, mas a essência, o espírito. É aquilo que nos sustenta. Então tudo aquilo que o homem tenta fazer de ídolo, de líder, quando não tem firmeza, quando não tem essa sustentação, não adianta que vem por terra. Jesus dizia das árvores, né? Ele dizia das árvores que dá fruto, porque ele falava da natureza, do que estava à sua volta. Então nos colocava esses exemplos. Agora, hoje, nós entendemos a mensagem de Jesus das árvores, mas hoje o homem, ele não precisa olhar a sua volta restrita à Terra. Porque quando nós recordamos a época de Jesus, a Terra era o centro do universo. Não existia outro planeta, a Terra era o centro do mundo, não do universo, nem existia essa palavra. A Terra era o centro do mundo. E as estrelas eram lâmpadas mágicas que eram acendidas, né? Imagina, um foi queimado vivo, o outro foi obrigado a desmentir na Inquisição, que a Terra não era o centro do universo. Né? Agora, hoje, aquela época de Jesus, o homem não tinha entendido, nós não tínhamos entendimento, humanidade. Hoje, o homem é cósmico,
Porque a ciência está desvendando galáxias. A Terra é um pontinho obscuro no espaço, nesse universo imenso. Então a nossa responsabilidade cresceu muito, não só a descoberta da ciência, mas a nossa responsabilidade. Porque o homem hoje é cósmico e a sua relação é com o universo. Nós já sabemos que não é só com o planeta Terra. Imagina quando Jesus dizia das muitas moradas da casa do Pai. O que será que era interpretado à época de Jesus? Hoje nós sabemos, impossível. Quando identificamos a Terra, esse pontinho obscuro no universo, será que isso aqui que existe vida? Será que nós somos a perfeição, a nossa aparência é a ideal? Ou será que existem outras formas de vida em outros mundos do nosso Pai? Então, crescemos em conhecimento já bastante nesses 2 milênios. Crescemos muito. E nós perguntamos o que será que virá ainda, né, pela frente? O que será que virá de informação para nós ainda? E quando Jesus diz que a árvore que não dá frutos, que ela só tem aparência, mas que ela não é frutífera, ela devia ser cortada e lançada ao fogo. O que será que Jesus quis dizer, né? A árvore cortada e lançada ao fogo. Jesus estava falando das reencarnações. Cortada aquela existência física, aquele momento, ela teria que ser lançada novamente ao fogo da depuração, porque se aquela encarnação não foi boa, ela teria novamente uma outra oportunidade para se refazer. Porque que Pai é esse, que Deus de amor, que dá uma única oportunidade? Então a doutrina vem nos mostrar que ela dá tantas quantas nós necessitarmos, tantas quantas tivermos a necessidade para crescermos. E urge que nós cresçamos rápido, porque com esse universo imenso, com tanta coisa linda que está sendo desvendado pela frente, nós não queremos ficar parados no lugar. Apesar de que a Terra é um educandário maravilhoso. E nessa reencarnação, todas aquelas nossas diferenças e débitos do passado, elas são testemunhadas novamente numa próxima encarnação. Não é que se anula, que termina um ciclo, final de um ciclo e começa o outro. Não, é uma sequência. É uma sequência. Termina uma, recomeça a outra, é uma continuidade da que ficou. Por isso que hoje estamos construindo o futuro. O que nós vamos ser amanhã? Nós já sabemos, pelo que estamos fazendo hoje, é o que seremos amanhã. E ontem, o que nós fomos? Não precisa nem perguntar para guia nenhum, para nossa consciência. O que nós fomos ontem? Para hoje, temos determinadas dificuldades. E o espírito, aquelas dificuldades que nós deixamos do passado, elas são identificadas no presente. Vocês todos viram o filme do Chico Xavier? Aquele momento do filme em que o Chico está no trabalho e ele é chamado às pressas à sua casa, que a sua irmã está tendo uma crise convulsiva. Eles pensam, chamam o Chico como se fosse uma crise convulsiva. E ela estava sendo vítima de uma obsessão muito grande. O espírito estava dominando a irmã do Chico naquele momento, e ela se debatendo, falando, e o Chico chega perto, não da irmã, porque ele identifica aquele ser infeliz ali que veio numa cobrança do passado, e diz, meu irmão, perdoa ela. E aquele espírito emocionado de ver o carinho com que o Chico fala, o amor, né, aquela vontade mesmo que o Chico tem de auxiliá-lo, o que ele faz? Ele deixa a irmã do Chico, né, naquele momento, deixa, e ela passa até no futuro a ajudar o Chico nas suas tarefas espirituais. Né? Então, ela, nessa encarnação, ela já estava numa outra roupagem. E o espírito que ela devia a ele vem cobrar esse momento. Olha como funcionam as coisas, como é uma sequência de uma encarnação para outra. Ele vem ali cobrar. Mas quando ele vê todo esse carinho, esse amor, ele resolve deixar e se afastar. E se ele volta de novo, no futuro,
vamos supor que ele não perdoe, que ele volte para cobrar, ela já está no outro patamar, que ela já está no amor, ela já está trabalhando. Então não pode estabelecer essa sintonia. Então não existe sintonia. Então ele não tem mais como se ligar a ela, porque está num outro plano, fica assim, não existe mais uma ligação. Então por isso que Jesus diz dos bons frutos, que fala que nós temos que nos melhorar, que nós temos que melhorar a nossa essência, que é a essência que fica, porque os espíritos nos identificam espiritualmente, a alma, não é o físico. Podemos hoje estar bonitinhos, ajeitadinhos. Aliás, até dizem dessas gerações novas, a gente fala, mas tantos moços bonitos agindo como vândalos, agindo para o mal. Os espíritos dizem que a genética humana está se aperfeiçoando. O homem está modificando, está ficando diferente, as formas mais bonitas do que era o homem primitivo, claro. Né? Então, muitos desses são espíritos primitivos que reencarnam em corpos bonitos, mas que a essência é diferente da aparência ainda. Então, eles estão tendo oportunidade aqui na Terra, nessa transformação. E se não aproveitarem agora com tudo isso que tem a favor, eles não mais voltarão aqui. Então, hoje, essa descoberta da lei cósmica e a doutrina nos dizendo que não somos, estamos, nós temos que trabalhar para a nossa melhora, nos conhecendo, não reprimindo as nossas emoções. Porque a própria ciência diz que tudo aquilo que nós reprimimos, às vezes eu digo assim, eu penso que trabalhar o meu íntimo, a alma, é assim, eu negar. Eu digo não, eu não tenho raiva, eu não sinto medo. Então quando eu nego, eu não estou trabalhando, eu não estou resolvendo esse problema que eu tenho. Eu estou simplesmente transferindo, afastando. Então essas transferências, às vezes, me levam a problemas mal resolvidos, a trocas. Muitas vezes troca afetiva, troca de um parceiro, troca de um trabalho, troca de uma casa. Essa casa, esse lar aqui onde está, não me traz alegria, não me traz felicidade, e não é dentro que não está resolvido. Então eu faço uma transferência de lugar, mas para esse novo lugar, para essa nova companhia, eu levo exatamente a essência, aquilo que eu sinto, aquilo que eu sou. Então eu não resolvi. E a doutrina diz, e a psicologia reafirma também, que nós temos que trabalhar aquele eu interno, as emoções, solver os problemas. Não adianta colocar embaixo do tapete, porque é tapete virtual. Na espiritualidade não tem tapete. A gente não viu filme nenhum tapete na espiritualidade. Não adianta querer colocar embaixo. Não vamos esconder de ninguém. E para falar de aparência, nós lembramos de um conto muito interessante. Tem um escritor inglês chamado Oscar Wilde. E ele conta, ele retrata, chama-se O Retrato de Dorian Gray. Dorian Gray é um rapaz muito bonito da burguesia inglesa. Ele era lindo. Ele mesmo se admirava. Ele era tão bonito que ele quis retratar a sua beleza, a sua aparência, seu físico, num retrato. E contratou um pintor que fez o seu retrato. E ele ficou fascinado com aquele retrato. E ao mesmo tempo que ele viu aquele jovem, aquele mancebo belíssimo, ele entristeceu. Ele falou, mas, poxa, eu vou envelhecer. Eu vou perder toda essa beleza com o tempo. E o que será que vai acontecer? Poxa, eu daria minha alma para que eu pudesse fazer qualquer coisa, que eu ficasse exatamente como esse retrato, e o que fosse para acontecer comigo, no meu físico, acontecesse nesse retrato. E ele fez esse trato. E levou o retrato para o sótão da sua casa, lá em cima, e trancou. E assim ele começou a sair e agir, sabendo que nada ia acontecer de mal para ele. E aí ele matou, ele roubou, ele tripudiou, enganou as pessoas. De vez em quando ele subia para olhar o retrato. Quando ele viu, o retrato estava irreconhecível. Porque
porque a alma estava se transformando. A alma ele passou para o retrato, então ele estava se transformando. E ele continuava belíssimo por fora. E ele percebeu, numa dessas visitas ao sótão, que estava vertendo lágrimas de sangue o retrato. E assim foi indo. Até que, ele já estava por volta dos seus 40 anos, e ele subiu ao sótão. E quando ele viu aquele monstro, aquela coisa horrorosa, irreconhecível do retrato, ele teve uma crise, ele surtou, como a gente diz, surtou. Pegou uma faca, esfaqueou o retrato. E depois de uns dias, subiu um funcionário, um empregado da casa, e encontrou o Dorian Gray morto, lá no sótão, no chão, com a faca. Ele fincou a faca no peito. Foi tido como suicídio, porque ele tinha, na verdade, esfaqueado o retrato, porque estava muito feio. E voltou a alma para ele. E ele só foi reconhecido que era o Dorian Gray por causa dos anéis que ele tinha no dedo. Somente assim ele foi reconhecido. E esse conto, né, nós achamos assim procedente, porque assim somos nós diante da espiritualidade. Podemos forjar a beleza externa, fazer o que nós queremos, mas para a espiritualidade, ela vê a nossa alma, vê aquilo que está no nosso coração, vê do que a nossa boca fala, que o coração está cheio, como diz, né? Os frutos que nós damos pela vida. E encerrando essa lição, vem a epístola de João. João diz o seguinte: meus bem-amados, nessa epístola, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo, e vocês encontrarão lobos vestidos na pele de cordeiros, que aparentam uma coisa e a essência é outra, são os falsos profetas. E assim, cabe a nós o discernimento. É de Deus? As palavras são de Deus? O que a mídia nos impõe hoje? Devemos aceitar tudo aquilo que nos é imposto? Ou devemos realmente passar pelo crivo da razão e avaliar tudo aquilo que nos chega? Que frutos são esses que estão nos sendo oferecidos? São árvores plastificadas por fora, belíssimas, e os frutos podres por dentro? Então cabe a cada um de nós, com o nosso conhecimento, com a nossa ligação com o alto, estarmos sendo essas árvores produtivas que o Evangelho nos diz. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. É uma lição pertinente à nossa existência, né? Então, aqueles que têm algum comentário, uma pergunta para a Leda, fiquem à vontade. A semana passada, aí a um grupo de hoje, agora, tem a polêmica que nós exteriorizamos da nossa aparência exterior aquilo que temos interiormente. Os valores que nós vamos adquirindo pelo nosso esforço, pela nossa novidade, pela nossa persistência, pela nossa fé, pela que a nossa doutrina é a doutrina de esclarecimento, que ajuda para todos nós. Agora, tem muita gente que tem uma aparência assim, um narizinho, essas coisas, mas interiormente a senhora é linda. Ah, na ordem, gente. Uma forma de ver, uma forma de sentir. Cada um de nós enxerga com aquilo de Deus. Na ordem, principalmente a feminidade. Bom, alguém mais tem alguma colocação? Porque estava interessante, cada moça lindíssima, e não estavam satisfeitas com aquela aparência, fizeram o próximo que era igual a uma bruxa.
aparência não resolveu, né? É verdade. Vocês chegaram pelas ficaram horríveis. Já Aí vimos. na internet, na vacina, não tinha mais consciência. Então, eu falei, será que ela está falando? Tem outra deficiência, ela era isso que depois que ela tem com certeza, pode ser uma reflexão, né? Encarnação passada. O próprio Chico Xavier, acho que foi no Pinga Fogo, ou naquele livro dos hippies ele é feita uma pergunta para ele sobre a plástica, né? Será pecado fazer uma plástica, né? Ele diz assim, a mesma coisa que perguntar para Rosa se ela tem, se ela tem alguma culpa de ser tão bela. Ele falou, não, se a ciência está sendo desenvolvida para isso, realmente ajuda. Tem tantos casos de queimados, né, que precisa se fazer algum reparo, tudo, né? Mas tudo tem uma medida, tem um momento que você para, né? E quando você pensa só no externo, aí que é o problema, né? Aí a espiritualidade fala, peraí, não é assim, né? Exercício. Aí eu comecei a conversar com ele, então, por que falar com ele? Aí eu olhei no espelho, eu falei, se eu tivesse dado de mim, não combinava com o negócio. Claro. Tudo tem uma razão de ser, né? É muito engraçado. Alguma pergunta mais? Alguém tem mais? Você permite eu fazer um adendo? Eu quero fazer um adendo que é um fato que o nosso mestre, que a Sandra conheceu também, né? Continua sendo nosso mestre, o Valdir Brem, que foi nosso professor de aprendiz do Evangelho, né? Aprendiz do Evangelho. Ele conta, numa das palestras, ele contou uma passagem que é de Neio Lúcio. Neio Lúcio é um espírito que, através do Chico, escreve vários contos, né? Ele fala sobre esse assunto, esse tema de aparências, né? Ele diz que um fazendeiro muito rico, e que também ele tem uma vida muito, muito ruim. Ele era uma pessoa ruim. E quando ele desencarnou, ele pediu que a sua filha o colocasse no caixão vestido como Jesus Cristo. Ele tinha barba comprida. Então vestiu exatamente como Jesus Cristo. Então ele ia ser enterrado como Jesus Cristo, com aquela coroa de espinho na cabeça, tudo certinho, com aquela túnica branca. Porque assim facilitaria a entrada dele no céu, no paraíso. Aí veio, no momento do velório, veio uma senhora que foi muito prejudicada por ele, mas era uma alma muito boa, né? Porque para comparecer ao enterro, ao funeral daquela pessoa, ele era uma alma boa. Então chegou lá e começou a olhar o caixão. Aí a filha dele viu que a senhorinha estava olhando e perguntou a ela, olha, ele não está lindo? Não se parece com Jesus Cristo? Aí a senhora respondeu, de fato, ele se disfarçou muito bem, né? Então essa é uma homenagem ao seu Valdir, que foi o nosso querido mestre, né? Obrigado. Muito bem. Então nós vamos, nesse momento, nós recebemos muito, né, em forma de aprendizado. Acho que aprendemos bastante, né? Sempre aprendemos com o Evangelho de Jesus, com a mensagem dos amigos da espiritualidade, porque conforme a Leda e eu sempre falamos, nós somos expositores da doutrina, né? Não é a nossa experiência de vida, nós transmitimos aquilo que nós buscamos e aprendemos também através do estudo e da vivência e de interação com vocês. Então nós vamos agradecer a Jesus essa oportunidade do esclarecimento, não se esquecendo que nós somos agora um pouco mais responsáveis, né? Porque se nós não conhecíamos, nós tínhamos o atenuante, agora nós somos responsáveis por aquilo que nós, um pouco mais, vamos procurar agir no caminho do bem e do amor. Então vamos agradecendo, mas de uma outra maneira. Vamos agradecendo porque nós temos amor para doar. Esse amor nós vamos doar em forma de vibrações para aquelas pessoas, aqueles lugares que necessitam. Vamos então, queridos companheiros, vibrar muito amor por aqueles nossos irmãos em Jesus que se encontram nos hospitais, no leito de dor, quem sabe aguardando o momento da sua desencarnação e precisa desse nosso amor, desse nosso carinho, desse nosso afeto. Vamos envolvê-los como se ali estivesse um parente muito próximo.
nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos. Vamos envolvê-los com muito amor através das nossas vibrações. Vamos vibrar também para outra espécie de enfermos, não aqueles enfermos da matéria, aqueles enfermos da alma, aqueles enfermos do espírito, aqueles que transgrediram as leis de Deus e dos homens e se encontram apartados da sociedade, se encontram nos presídios, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, ou quem sabe até perambulando pelas ruas através da impunidade dos homens, mas eles são enfermos da alma. Eles precisam do nosso amor, porque são nossos irmãos em Jesus. Jesus nos ensina a amar o nosso próximo, Ele é o nosso próximo. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, por essas criaturas que não têm lar, que se encontram nas ruas, à mercê das intempéries, do frio, da chuva, vivendo uma vida de privações e erros, porque nós temos um lar e eles não. Vamos vibrar muito amor por eles. Vamos vibrar também, queridos companheiros, pelos orfanatos, locais que abrigam as crianças abandonadas. Vibrar por aquelas crianças que se acham abandonadas dentro do próprio lar. Que os amigos da espiritualidade possam levar a eles o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, para que eles possam também encontrar o seu caminho. Vamos vibrando também finalmente pelo nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto amor nessa encarnação, nos dando a oportunidade do progresso e do aprendizado. Vamos envolver esse nosso planeta azul com muito amor, porque sabemos que é um planeta caminho de um mundo de regeneração. E vamos caminhar junto com esse planeta através do nosso amor e das nossas vibrações. E assim, queridos irmãos, agradecidos que somos a Jesus, nosso Mestre, por ter nos deixado tantos ensinamentos e exemplos, por ter nos deixado o legado dos seus evangelhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, agradecendo aos amigos da espiritualidade por nos trazer todos esses benefícios, nos trazer essa oportunidade do trabalho, agradecendo enfim aos mentores da casa pela acolhida. E que essa paz, esse amor, essa tranquilidade que nós sentimos agora, possa ser transportada conosco para os nossos lares. Graças a Deus. Agora vamos aguardar o momento dos passes.